Deixando bem claro, então, que o objetivo não é esgotar, né, o tema. A gente se propôs a conversar, até porque a Helenara falou muito bem, tem muita coisa que não tem resposta definida, e a gente está aqui trazendo a ideia. Primeira coisa que eu digo a vocês é que a própria medida provisória, quando ela, né, o próprio artigo 1º, está aqui aberta a medida provisória, na verdade, o artigo 1º ele tem um parágrafo único que diz que se aplica durante o estado de calamidade a medida provisória e para fins trabalhistas e diz que constitui hipótese de força maior. Então, assim, quando você olha para a própria medida provisória, logo o artigo 1º, né, que fala aqui da medida provisória, da MP, né, 927, o que ela traz? Ele diz assim, ó, estamos falando de uma hipótese de força maior. Então, vamos deixar claro uma coisa. Vamos imaginar aquele empregador que vira e fale assim, eu não tenho condições de deixar os meus empregados, né, sem trabalhar e continuar meu negócio, e meu negócio vai falir, eu não tenho condições, tudo isso vai gerar a extinção da minha empresa. Eu não estou suportando, eu não tenho lastro para suportar tudo isso que aconteceu. Esses dias parados para mim, já não tenho como ficar com os empregados, preciso dispensar meus empregados. Primeira coisa que eu lembro a vocês, o empregador ele pode dispensar os empregados? Pode. Aí a gente fala, que tipo de dispensa? Tem 2 tipos de dispensas que podem acontecer, né? Alguns empregadores, eles falam em dispensa coletiva. Aí vale lembrar que a partir da reforma trabalhista, a gente tem o 477A da CLT, que permite até a dispensa acontecer de forma coletiva, plurima, e elas foram equiparadas às dispensas individuais e nem precisa de negociação coletiva. Então, o próprio empregador pode mandar várias pessoas embora. Ou então ele pode mandar embora uma pessoa ou outra. Agora, o que vai acontecer? Qual vai ser o tipo de dispensa? Algumas pessoas estão falando, toda vez que mandar embora é força maior. Não é toda vez que for mandar embora é força maior. Porque a própria medida provisória reconhece que estamos numa situação de força maior. Mas quando que há extinção do contrato, vai poder se encaixar como uma modalidade de força maior. Tá? Vamos lembrar? Quem fala de força maior na CLT é o artigo 501 da CLT. Ele diz que força maior é todo o acontecimento inevitável para qual o empregador não concorreu para que ele acontecesse, né? Nem direta nem indiretamente. Isso é uma força maior? Isso é uma força maior. Mas será que todas as empresas necessariamente vão ter a sua extinção? Né? Então é isso que a gente tem que avaliar. Então o que a gente tem que pensar? Pode ser que essa situação toda venha a extinguir totalmente a empresa, e aí se você tem uma empresa, né, que por conta disso ela não conseguiu suportar este momento e ela fechou as portas, a extinção vai ser como? Uma extinção do contrato de trabalho por força maior. Às vezes o que acontece? A empresa pode não acabar como um todo, mas ela tinha de repente, em alguma localidade dela, ela foi impossibilitada de funcionar, porque o que aconteceu? De um estado para outro, também tem algumas determinações, se pode funcionar, se não pode. Então, às vezes, ela conseguiu manter algumas lojas abertas, mas as que estavam no shopping, não. Aí aquelas ali vão terminar. Então, eu estou dizendo assim, se você olhar para a extinção do contrato, e aquela extinção do contrato veio por conta da extinção da própria empresa, que não suportou esse momento todo, eu até consigo enquadrar como uma hipótese de extinção por força maior. Agora, Hoje, só para ressaltar também essa questão da força maior, por que as empresas querem tanto, e os empregadores, que seja considerado força maior? Porque nesse caso, aí eles têm a possibilidade de pagar uma rescisão, né, sem justa causa, pela metade. Exato, então, porque aí o que acontece, né, na força maior? Você vê aquela indenização, que a gente chama pela dispensa, né, imotivada, que normalmente é de 40% do FGTS, ela cai pela metade, né? Então você tem, ela cai de 40%, vai para 20% do FGTS. A própria CLT fala sobre isso, e a lei do FGTS também, no artigo 18, parágrafo 2º, da 8.036 de 90, diz que em hipótese de força maior, a indenização devida ao empregado pelo rompimento cai pela metade. E aí tem outras parcelas também,
que, na verdade, uma questão até que causa uma dúvida, isso também dentro das polêmicas, que não é nem de agora, é se na extinção por força maior se tem aviso prévio e se não tem aviso prévio, né? Porque uns acham que sim, outros acham que não. Então, você vê, a gente está diante de uma situação extremamente polêmica, que até fora disso tudo que está acontecendo, a força maior por si só já tem a polêmica do aviso prévio, se é devido, se não é devido, como acontece. Mas, realmente, ali observou muito bem o que os empregadores querem. Enquadrar em força maior para poder fazer com que o que eles têm a pagar aos empregados venha a ser num montante menor, né? Só que vamos deixar claro uma coisa, acho que a Lê vai concordar comigo. Tem muita empresa que até foi abalada pela crise, mas que ela não vai terminar. Ela está aí funcionando, coisa e tal, vai ter que ter corte de empregados, porque ela não vai conseguir continuar com todo mundo, e aí ela resolve, fala assim, olha, doutora, eu quero dispensar diante disso, vou precisar dispensar alguns dos meus empregados para poder continuar a minha empresa. E a empresa não acaba. E o que eles estão querendo fazer? Dispensar algumas pessoas e alegar força maior. Aí eu já acho que fica mais complicado. Porque aí, nesse caso, se a empresa não acabou, esse não foi o motivo do término do contrato, ou que, né, a força maior que levou à extinção da empresa, eu não consigo ver, né, essa extinção contratual pura e simplesmente como você pensar em força maior. Né? Nem Até porque tudo é força maior. Até porque o artigo 502 ele deixa claro, né, que essa questão da possibilidade de do pagamento pela metade seria somente no caso de quando acontece a extinção da empresa. Como a gente falou, que quando há extinção da empresa por conta da força maior, né, porque o 502 foi bem observado pela Leonária, ela falou assim, Ju, tem que lembrar que o 502 ele traz aquela situação, quando a força maior levou à extinção da empresa, para poder se beneficiar com esse pagamento pela metade, como a gente, né, observou e falou dessa sequência. Só que o que está vindo daqui? Quando a gente estuda a força maior, eu não sei se vocês se recordam de um instituto, que ele não acontece só no direito do trabalho, ele também vem lá do direito administrativo, chamado fato do príncipe. Só que no direito do trabalho, a gente costuma usar a expressão em latim. A gente usa a expressão factum principis, ou fato do príncipe. Aí o que acontece? Na CLT, a gente tem um capítulo que trata da força maior, vai do 501 ao 504, falamos do 501 no conceito de força maior, falamos do 502 nessa sequência, falando da indenização. Só que alguns artigos antes, lá no 486 da CLT, a gente tem ali a figura do fato do príncipe, ou factum principis, que diz que quando há paralisação das atividades da empresa de forma total, né, ou parcial, pode ser temporária, mas por ato da administração, né, pública, o que ali vai acontecer? Vem a caracterização do chamado fato do príncipe. E o que diz, então? Quando a gente estuda o fato do príncipe, a gente diz, olha, eu tenho a força maior propriamente dita, que podem ser, né, situações ligadas a fato da natureza, coisa e tal, situações, né, de força maior, inevitáveis, que o empregador não concorreu. Só que uma das espécies que a gente fala, a gente diz, olha, a gente pode ter uma força maior decorrente do fato do príncipe. Porque no direito do trabalho, o que a gente tem também? Só lembrando que o nosso conceito de força maior, ele é bem lato. Ele abrange não só a força maior propriamente dita, mas também os casos fortuitos. A gente tem isso, tem essa peculiaridade trabalhista. Então, o que aconteceu? Veio um ato da administração e aquele ato interferiu a ponto da empresa, então, cessar suas atividades. O que está acontecendo? Em muitos locais, vou dar o exemplo do Rio de Janeiro, tá? Porque isso está acontecendo no Rio, São Paulo também, Lê, não sei como é que está em Porto Alegre, confesso, mas em vários estados, né, São Paulo e Rio de Janeiro, notório, a gente está tendo, assim, a quarentena, ela está bem séria. Então, sim, aqui tá também. quase tudo, também tá, né? Tudo fechado. A minha cidade, aqui no Rio, eu moro no município vizinho, que é Niterói, a minha cidade é famosa por ter trânsito. Aqui eu olho, sabe, da janela e você quase vê um carro passando, outro ali, não tem trânsito, não tem por quê? Porque as pessoas, de fato, os shoppings não podem funcionar, começou por isso, né? Shopping, cinema, coisa e tal, mas se estendeu para uma série de outras atividades. O que eu posso dizer a vocês, tá? O que tem sido falado? Que como as atividades, elas foram impedidas de funcionar
por decretos que foram trazidos, né, pelos governadores, pelos prefeitos, enfim. Muita gente está pretendendo, e aí eu estou lançando a ideia para a gente, né, trazer para cá, muitas pessoas estão alegando a existência de factum principis, ou fato do príncipe, dizendo que se a extinção do estabelecimento veio, sim, por força maior, mas aquela força maior que veio em decorrência do próprio empregador estar tolhindo de poder exercer atividade por atos que foram decretos, coisas que foram, né, ali, falou assim, ó, essa atividade não pode funcionar. As pessoas estão pensando na possibilidade do factum príncipe. Já levo para vocês, os juízes como um todo, eles já vêm, né? Eu tenho, faço parte da Comissão de Direito do Trabalho e Processo do Trabalho da OAB do Rio de Janeiro, e vários grupos de trabalho que a gente vem discutindo isso, sabe? Eu venho acompanhando também lives e conversando com amigos que são da área. Eu acho que essa vai ser uma grande discussão, né, Lê? A gente falou sobre isso também, se vai ser ou não o fato do príncipe. Por quê? Porque se for factum príncipes, o 486 diz que a indenização fica a cargo do governo responsável. Então, o que vai acontecer? Né? Então, isso já chegou a um ponto que a gente vem verificando que as pessoas estão comentando, tá? Isso já chegou às mídias, isso tá, eu estava olhando no Instagram, eu estava olhando, sabe, nas redes como um todo, isso está sendo já comentado. E o que a gente vem visualizando? Que os próprios doutrinadores, estudiosos, juristas, as pessoas estão divididas, porque há quem olhe pela, né, literalidade do 486 e entenda que sim, é modalidade de factum principis e eu posso enquadrar aquilo ali. Só que, por outro lado, o que acontece? Você concorda comigo, Lê? A gente não está em condições normais. Então, assim, tudo que envolve o que a gente está conversando, a gente tem que saber que a gente tem que mudar o nosso enfoque, o nosso olhar, porque a gente está no momento, como o próprio diz. Essa medida provisória é para um momento de calamidade pública, a gente está numa situação de pandemia totalmente diferente. E qual é o objetivo maior? Né? Preservação dos empregos? Então, tem muita coisa aí envolvida. E aí, o que acontece? A empresa terminou, veio então diante desse cenário e vem a outra corrente e diz, não concordo que isso é força maior decorrente de factum principis. Não é factum principis, por quê? Aí eles alegam, quando a administração pública ela está atuando, você tem que ver que tipo de atuação da administração pública, tá? Porque quando a administração pública atua, ela tem seus atos de império e ela tem aqueles atos que são atos, como a gente fala, de gestão, né? Então, o que vai acontecer? No ato de império, a administração pública, quando atua, ela tem uma atuação diferente daquele ato de gestão, de administração. Então, o que vai acontecer? Nessa separação, quando a gente, assim, né, vai abordar, aqueles que dizem que não existe a modalidade factum principis, dizem assim, olha, é muito diferente a atuação da administração pública no ato de gestão do ato de império. Se ele está no ato de gestão e ele está ali diante de uma situação em que, né, ele quer fazer melhorias para a cidade, aí diante daquela situação quer fazer um viaduto para melhorar o trânsito, quer embelezar a cidade, e por conta disso faz uma desapropriação, né, de uma área, e aquilo leva, por conta daquilo ali, a extinção da atividade, até você consegue enquadrar como factum principis. Agora, em situações como essa, que o poder público, diante, né, da decretação de calamidade, se viu obrigado a ter que tomar uma atitude para preservar a saúde, a segurança da população, que a atuação dele seria um ato de império, né, atuando em nome do povo, e seria ali uma coisa ligada ao poder de polícia da própria administração. Então, por ser um ato de império, própria atuação como poder de polícia excluiria a modalidade factum principis. Deixei aqui, sabe, eu acho que não tem uma resposta pronta, eu acho que vale para a gente, né, refletir sobre isso, e isso vai ser assim, um grande enfrentamento que a gente vai ter agora, e eu acho que eu queria também comentar sobre isso, sabe? Eu estou, diante do que venho trabalhando, eu estou mais tendenciosa a não ver a caracterização do factum principis diante dessa atuação, mas eu respeito, nem sei o que a Lenara, né, qual é a posição dela, e por quê? Justamente por conta da situação em si. Mas essa briga vai ser grande, ok? Eu acho que tudo é possível, isso é só olhares que a gente está tendo diante da situação e respeito, tá? A briga está grande. Para vocês terem ideia, pessoas de renome, né, e doutrinadores por aí se dividindo. Eu já vi, né, a doutora Vólia Bonfim defendendo que para ela tem o factum principis.
da Lagrave Neto dizendo que não tem. Então, eu já vi, assim, sabe, amigos que são juízes, eu estava vendo, né, que alguns entendem que sim, outros que não. Então, assim, a briga está grande, né? Se é ou não é, o judiciário vai ter muito trabalho pela frente.